Senhor presidente, senador João Alberto, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, servidores desta casa, eu costumo usar aquela tribuna, mas hoje, porque a tribuna de honra está lá, e na minha frente posso homenagear o presidente João Alberto, o prefeito da minha cidade, Lagoa Vermelha, um jovem de 31 anos, Gustavo Bonotto, e junto com ele, 3 vereadores da atual legislatura, a vereadora Ruth Bossolotto, que é do Progressistas, minha irmã, mas não se trata de nepotismo, porque se dependesse de mim, os conselhos que eu dei foi que, quando ela me consultou o que era a vida política, eu disse: você tem que estar preparada para o desapego, para o sacrifício pessoal, para abrir mão de você estar convivendo com a sua família, porque política séria, política de comprometimento, exige do político exatamente esse grau de sacrifício pessoal e de envolvimento com as causas, muito mais de quem vive numa cidade de tamanho médio como a nossa, Lagoa Vermelha. Saudar o vereador Valdemar Meribe, do Democratas, o vereador Ricardo da Rosa, do MDB, e dizer que eu fico muito honrada desta visita, talvez a última visita que nesta legislatura, em que eu me despeço em janeiro do mandato honroso do Senado Federal, por aqui estar representando a minha querida Lagoa Vermelha, onde nasci e onde sempre faço questão de falar. Não apenas porque tem gente muito boa, gente muito honesta, gente trabalhadora, meus amigos, desde o bairro da Gaúcha ou da minha Clemente Argolo, onde nasci, o distrito chamado lá carinhosamente de Estância Velha, mas também conhecida, senador João Alberto, e o senhor ficaria muito impressionado com a qualidade do churrasco que lá é servido. Lagoa Vermelha é a capital nacional do melhor churrasco do mundo. E, creia, não é propaganda enganosa. Eu não faria se não fosse pura verdade. E a linguiça campeira da minha terra também. Propus aqui um projeto, considerando como patrimônio imaterial a capital nacional do churrasco, Lagoa Vermelha, por essas características. Não só na maneira de preparar, mas na qualidade da carne lá servida e a forma como o churrasco tem a mesma qualidade, seja para 1.000 pessoas, seja para 5.000 pessoas ou para 10.000 pessoas. É da mesma qualidade, com o mesmo grau de excelência, então eu tenho muita honra de servir a minha cidade de Lagoa Vermelha. E quero, por fim, fazendo essa homenagem e agradecendo a visita honrosa, dizer que deixo como legado, eu tinha sempre muita resistência às emendas parlamentares. Eu entendi até pelo preconceito que foi difundido sobre o uso fisiológico, o fisiologismo de emenda parlamentar. Depois de perceber, senador João Alberto, que esse dinheiro é sagrado para um município que tem receitas cada vez menores, porque tem mais responsabilidades que a União lhe atribui, ou o Estado lhe atribui, não há compensação para realizar aqueles programas, mas daí a relevância que uma emenda parlamentar tem. Então, estou entregando hoje à minha cidade uma emenda substancial, que é para ter a lembrança daquilo que a filha da cidade fez por Lagoa Vermelha. E faço isso não por retribuição, mas apenas como responsabilidade, por justiça, à minha cidade de Lagoa Vermelha. Recursos que serão aplicados muito bem, porque todos os recursos que meu gabinete enviou, 98% sai daqui de Brasília e chega exatamente para o destino final, seja para a educação, seja para a agricultura, seja para a infraestrutura, seja para a saúde, seja para todos os setores. Então, nós temos esse compromisso e é esse o anúncio que os valores serão anunciados pelo prefeito quando chegar em Lagoa Vermelha amanhã ou depois de amanhã. Então, muito honrada estou com a visita de vocês aqui, à Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores, e também o prefeito da minha cidade, que ajudei a eleger sua primeira experiência e está se revelando um grande líder. Porque na política, prefeito Gustavo Bonotto, na política, a solidariedade política não depende apenas de um apoio e de uma lealdade. A solidariedade política depende, sobretudo, de muito caráter dos grandes líderes, e Vossa Senhoria o é
como um grande prefeito. Então, tenho grande honra de ser representante da nossa cidade. Eu fiz esse registro por dever de ofício também, e com muita honra, muito feliz, porque a gente não se despede, a gente apenas vira uma página. E eu, como cumpri esse meu primeiro mandato aqui no Senado, entrei ficha limpa, saio ficha limpa, com a dignidade de ter feito e cumprido com o meu dever, com todos os momentos. Então, esse é, talvez, o patrimônio. Deixando aqui 5 leis de minha autoria, 5 leis em vigor, 5 leis. Uma delas é que obriga planos de saúde a pagar o remédio quimioterápico oral para os clientes de planos de saúde, para quem tem câncer. Outras tão importantes quanto essa na área econômica, como a lei dos integrados, criando um marco regulatório para integrados e integradores. E uma emenda constitucional, que Vossa Excelência tem experiência como gestor que foi, governador também, é de aumentar o Fundo de Participação dos Municípios, FPM, em 1 ponto percentual para os municípios brasileiros. E me surpreendi, meu caro prefeito, quando estive em Maceió, o prefeito de Maceió me dizia que lá em Maceió, capital de Alagoas, 40% da receita da capital de Alagoas advém do FPM. Eu fiquei surpresa, e ele disse que esse é o nível também das capitais do Nordeste. Então, veja a relevância dessa matéria, que eu tive a honra de aqui ser a autora dessa emenda constitucional. Então, bem-vindos a Brasília, bem-vindos ao Congresso Nacional, a Casa da República é a Casa dos Estados, a Casa da Federação, que é o Senado Federal. Hoje eu estive, presidente, na cerimônia do Dia do Aviador, uma cerimônia na Base Aérea de Brasília, com o alto comando das Forças Armadas, e lá o brigadeiro Rossato, na cerimônia, fez a ordem do dia, exaltando o que deveria ter sido exaltado. De 1906, lá em Paris, Santos Dumont sonhou o sonho de colocar algo mais pesado a andar no ar. O 14 bis. Hoje, numa cerimônia tocante, porque um ator, interpretando Santos Dumont, desce do KC-390, o mais revolucionário avião de carga do mundo, com tecnologia genuinamente brasileira. Imaginar que, nesse tempo, aquele sonho extraordinário de Santos Dumont se transformou numa realidade que impressiona todo mundo, pela qualidade, pela excelência, pela performance, pela economicidade deste K-390, desenvolvido num projeto da Força Aérea Brasileira com a Embraer, Defesa. E eu tive a oportunidade de visitar em Gavião Peixoto esta unidade da Embraer. E isso orgulha qualquer brasileiro. Qualquer brasileiro tem que se orgulhar daquilo que nós vimos hoje. Isso sem falar no Gripen, que é o caça, que no acordo feito com a Suécia, o Brasil transfere tecnologia para uma área de alta especialização. Mas o K-390 vem para revolucionar a aviação de carga para várias utilidades. Eu diria quase um bombril, 1001 utilidades. Não só no socorro, também na troca de combustíveis no ar, em pleno voo, no socorro para catástrofes, para enchentes, para todas as imagináveis operações militares, este avião de carga KC-390. Por isso é necessário que tenhamos, com o orçamento para a defesa, a atenção que esse setor merece. Então, e lá nessa cerimônia do Dia do Aviador, em que vários parlamentares, autoridades foram condecoradas, conversei com o general Braga Neto, do Exército. Quem é o general Braga Neto? O general Braga Neto é o comandante da intervenção federal no Rio de Janeiro. E eu tomei a liberdade de falar com ele sobre os resultados, porque essa operação, essa intervenção federal, requerida pelo governador, com base na Constituição brasileira, ao presidente da República que atendeu, e é apenas um general que faz o comando, o general Braga Neto informou, imagine só num detalhe, presidente, roubo em relação às encomendas para os Correios e Telégrafos. Um
Caso inédito, uma redução em alguns casos de 90% dos assaltos a carteiros. 90%, numa média de 60% quando você pega o carteiro que está caminhando na rua, aquele que está na sua moto ou aquele que está numa viatura. Na média, chega a 70% da redução dos roubos. E sabe o que acontecia? Que muitos brasileiros não sabiam, presidente. É que toda encomenda, carta, correspondência, qualquer pacote enviado para o Rio de Janeiro, de qualquer lugar do Brasil, tinha que pagar uma taxa de R$3. Sabe por quê? Era a taxa da insegurança. Que a empresa, para se ressarcir dos prejuízos de tantos roubos, a empresa Correios tinha que cobrar do usuário a taxa da insegurança no Rio de Janeiro. O senhor sabe que essa taxa, por conta da intervenção federal, agora está sendo extinta? Extinta, presidente. Então, quem tanto fala e confunde propositalmente intervenção militar com intervenção federal, com uma nítida conotação político-ideológica, precisa entender o que aconteceu lá. E eu indaguei mais general o que foi feito para conseguir um resultado desses, só nessa área. Até as empresas de seguros já estão repensando de reduzir o custo de seguros para roubo de automóveis, por exemplo. Simplesmente uma gestão eficiente de qualidade. Gestão eficiente de qualidade. Então, talvez a população do Rio de Janeiro possa, melhor do que essa senadora do Rio Grande do Sul, falar sobre isso, em que a sensação de segurança, de fato, aumentou naquela cidade, que continua sendo uma cidade que é o cartão postal do nosso país. Então, penso que todos cumpriram com o seu dever e também com essa operação que mostrou os resultados eficazes. Para terminar, presidente, aqui foi feita uma narrativa destruidora da reforma trabalhista. Teve parlamentar, inclusive o ministro Ronaldo Nogueira, que comandava o Ministério do Trabalho, que comandou a reforma trabalhista, ele não conseguiu a reeleição no Rio Grande do Sul. Sabe por quê? Porque os adversários se valeram da fake news, a notícia falsa, a intimidação, a calúnia, a difamação, a destruição da reputação. Brasil cria 137 mil vagas de emprego em setembro, melhor resultado em 5 anos, em um mês. Terá sido isso causa da reforma trabalhista que tanto problema trouxe? O melhor desempenho e aumento de carteiras assinadas no mês de setembro em 5 anos. Portanto, pega o governo passado. O que tem a dizer sobre isso as pessoas? Trabalho intermitente, insignificante o trabalho intermitente, em atividades como vigilante, servente de obras e soldador. 6 mil, no Brasil inteiro. E os estados maiores, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná. Um ajuste da lei a uma nova realidade da economia globalizada. Com a tecnologia chegando com Uber, chegando com Airbnb, chegando com tudo, atropelando a economia, atropelando essas relações de capital e trabalho. O acordo da demissão, o trabalhador sai ganhando porque quando ele queria sair para pegar um outro emprego melhor, ele ficava preso porque ele só podia receber o fundo de garantia mediante a demissão. Agora não, num acordo, por acordo, ele sai e leva 80% do seu FGTS. Por quê? Os outros 20% ele vai perder? Não. Os 20% ficam depositados na conta dele. E é uma garantia para ele não tirar tudo, até uma proteção para o futuro. Porque ali vai contendo a correção sobre aquele recurso ali depositado. Então, a narrativa destruidora acabou penalizando, sim, muitos parlamentares que tiveram a coragem de falar dessa reforma. E aquilo que foi imperfeito na reforma trabalhista, seguramente será corrigido ao longo do tempo, porque a gente só pode avaliar a eficácia de uma lei na medida que ela é implementada. Não adianta querer que seja diferente. Simples assim, caro presidente. Então, gostei até de ver
explicando no caso das demissões consensuais, foram 109.508. Isso dá liberdade para as partes de fazerem o que quiserem, e não limitando, engessando a pessoa a ser obrigada a ficar na empresa, até que, desgastada que está a relação entre o trabalhador e o empregador, haver uma rescisão de contrato compulsoriamente. É muito melhor um acordo do que uma decisão dessas. Senador, muito obrigado. Eu sei que Vossa Excelência já me deu. Só queria dizer que uso 1 minuto e 20, porque hoje ganhou grande destaque uma denúncia que foi feita por um cantor lá num show que apresentou no Nordeste, dizendo que o vice-presidente da chapa do Bolsonaro era torturador. E, ao dizer isso, ele não se preocupou de saber se aquilo conferia com a verdade. O cantor era Geraldo Azevedo. E, quando ele disse isso, que o Mourão era torturador, essa revelação do cantor foi repetida por Haddad. Foi repetida por Haddad. Fernando Haddad repetiu, perante uma entrevista coletiva com jornalistas, a mesma fake news. O general Mourão, a quem eu não tenho nenhuma procuração para defender, tinha 16 anos de idade quando o fato aconteceu, na época citada pelo cantor naquela cerimônia. Ele próprio pediu desculpas daquilo na hora que o general disse que iria abrir um processo sobre essa denúncia, de quem disse e de quem depois repetiu a mesma mentira, a mesma fake news. Para os dois lados, fake news não é bom para nenhum lado. Portanto, quem acusa a fake news, quem disse-se prejudicado por ela, não pode usá-la como arma para atacar o inimigo. Obrigado.